Fala, meus queridões! Vamos lá, correção do exercício 9, unidade 1, página 9 também. Então vamos lá. Determine a lei que define a função representada em cada um dos seguintes gráficos. Temos o gráfico, vamos descobrir, determinar da onde foi que esses gráficos surgiram. Esses gráficos, eles surgiram de uma lei, de uma função afim. Qual é a lei que define a função afim? Essa daqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Essa é a lei da função. A lei genérica, vamos descobrir aqui qual é a verdadeira lei aqui. Temos algumas informações. Observa que o eixo y está sendo cortado aqui no 2, ó, o pontinho está no 2. Se está no 2, significa que b é igual a 2, beleza? Porque nós aprendemos que o eixo y é cortado no 0 e no b. Então o ponto está aqui. E aqui no eixo x está cortado no 3. Se está cortado no 3, meus queridos, significa que o 3 é a raiz ou o zero da função, certo? O eixo x sempre vai ser cortado no zero da função, lembre-se disso. Então nós temos b igual a 2 e a raiz ou o zero da função igual a 3. Como eu tenho aqui o ax mais b, significa que eu posso trocar esse x por esse 3, não posso? Posso. Se eu trocar o x pelo 3, o que vai acontecer com a função? Ela vai ser igual a zero, porque o 3 é o zero da função. Então, meus queridões, eu vou colocar aqui, ó, 3a mais b, isso daqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a zero, porque o 3 é o zero da função. E eu tenho aqui também, ó, b igual a quanto? b igual a 2. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é um sistema de equação do primeiro grau. Então, resolvendo esse sistema de equação do primeiro grau, vou multiplicar aqui embaixo pelo menos 1, pode ser lá embaixo, aqui embaixo pode ser lá em cima, tanto faz. E aí, como eu estou multiplicando por menos 1, ó, aqui vai ficar menos, aqui também fica menos, e eu posso cortar, porque b menos b não é nada. Então, resolvendo aqui, meus queridos, eu tenho 3a igual a 0 menos 2, menos 2. Isso quer dizer que A é igual a menos 2 terços. Encontrei o valor do A. Como eu encontrei o valor do A, que é menos 2 sobre 3, e eu já tenho o valor do B, que é 0, basta eu substituir. Como isso é uma função afim, e a função afim é definida por f de x igual a x mais b, nós teremos o seguinte, ó, teremos essa lei aqui, ó, f de x é igual a quanto? A menos 2 terços vezes x mais 2, que é o b. Então, menos 2 terços vezes x mais 2, nós temos aqui a lei da primeira função, e é dessa lei que surgiu esse gráfico. Observa que a gente está fazendo o inverso. Geralmente, tu tens a lei, e da lei você constrói o gráfico. Aqui nós temos o gráfico, e do gráfico vamos descobrir a lei, a origem. Então, vejam aqui a letra B. A letra B da abóbora. O que é? Tem abóbora, tem B na abóbora, sim, tem 2. Então, letra B da abóbora. Nós temos aqui, ó, o B é igual a 3, correto? E a raiz ou zero da função é igual a quem? É igual a menos 1. Como a lei da função é essa daqui, ó, f de x é igual a ax mais b, o que nós temos aqui? Muito tranquilo. Nós temos isso aqui, ó, menos 1a mais b será igual a 0. Professor, eu não coloquei o menos 1 aqui porque o 1 é neutro, não precisa aparecer. Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho aqui dizendo que b é igual a 3. Vou multiplicar em cima ou embaixo, tanto faz pelo menos 1. Vamos multiplicar aqui em cima para poder ficar tudo certinho aqui, ó. Temos um sistema, nós só vamos inverter os valores. Aqui é negativo, fica positivo. Aqui é positivo, fica negativo. E o zero, não existe zero positivo nem negativo, então pode deixar assim mesmo. Então nós temos o quê? A mais nada é A, menos B mais B é zero. Então, queridos, A é igual a 3. Quem é o zero? Quem é o valor do A? É igual a 3. Qual é a função? A vezes x mais b. Então nós vamos ter o quê? Qual é a lei da função? Tá aqui, ó. F de x é igual a 3x mais 3. Essa é a lei
da função que vai fazer surgir esse gráfico aqui. Beleza, meus queridos? Vamos apagar aqui para nós fazermos o restante. Vamos lá. Fala, queridões, vamos lá. Letra C. Temos aqui esse gráfico aqui bem bonitinho. Observe aqui o eixo Y, o eixo X e do ponto aqui do 6 ó, está indo para o 1. Significa que eu tenho ponto, esse meu ponto aqui ó, é exatamente 6 e 1. 6 para o X, 1 para o Y. E eu tenho aqui o menos 1. Ó. O menos 1 vai ser o B. Por que o B é igual a menos 1? Porque ele está fazendo o quê? Ele está cortando o eixo Y. Beleza? Professor, como é que eu saio disso daqui? Muito simples, meus queridões. Se eu pegar a equação e colocar aqui, ó, f de 6 vai ser igual a quanto? F de 6 vai ser igual a 1. Como é que eu sei disso? Muito fácil, muito tranquilo, porque está aqui, ó, do 6 está indo para o 1. Então, f de 6 para x igual a 6, y será igual a 1. Então, aqui, meus queridos, eu tenho aqui, ó, eu tenho o seguinte, nesse caso, isso implica dizer que x é igual a 6 e ax mais b é igual a 1. Então, eu vou ter o quê? A vezes x, a vezes 6, 6a mais b é igual a quanto? É igual a 1. 6a mais b é igual a 1. E aí você já tem também b igual a menos 1. Nós temos o quê? Nós temos um sistema e aqui nós vamos encontrar aqui o valor que nós estamos procurando. Nós vamos achar aqui o zero da questão, o zero da função. Então, fazendo aqui a continha, resolvendo, vou multiplicar aqui embaixo por menos 1. Como eu estou multiplicando por menos 1, basta eu inverter os sinais aqui. Não é isso? Então, 6a mais nada é 6a. B menos B é nada. 1 mais 1 é 2. A é igual a 2 sextos. Isso quer dizer que A é igual, simplificando por 2, A é igual a 1 sobre 3. O valor de A é 1 terço. Nós achamos o valor do A, meus queridos. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu preciso encontrar o zero da função? De forma alguma. Não preciso achar o zero da função, porque eu já tenho A e eu já tenho o B, que é menos 1. Então, quem vai ser essa lei aqui? Essa lei será isso aqui, ó. F de x, que é igual ao A, vezes x. Quem é o A? O A é 1 terço, vezes x, mais o B. Quem é o B? Menos 1. Então, a lei da função está aqui para você, bem simples, bem tranquila. F de x é igual a 1 terço vezes x, menos 1. Está resolvida a questão. Professor, e qual é o zero da função? Você pode calcular o zero da função, agora que você tem A e B, mas eu não preciso calcular o zero da função, porque eu já sei quem é o zero da função. Por quê? Porque eu dividi a bagaça aqui, ó. Eu dividi aqui, ó, na medida exata. Eu dividi aqui em 5 e 5 centímetros, aqui e aqui também, e aqui também. Então, como está na medida exata, basta eu contar 1, 2, 3. Deu exatamente em cima do 3, eu vou dizer que o zero da função é 3. Está resolvida a coisa aí. Tranquilos? Vamos para a letra D do dado. Tá certo, vamos concluir aqui a letra D da questão 9. Nós temos o gráfico, vamos determinar qual é essa função. Então, resolvendo aqui, nós temos o seguinte. Observa que no eixo Y, nós temos o ponto 2. No eixo X, eu tenho 1 e o 3. Observem que o gráfico está sendo cortado aqui no ponto 1. O que significa isso? Significa que esse 1 aqui, meus queridões, ele é a raiz ou o zero da função. Tranquilos? Agora, olhem para cá, que do 2 está indo para o 3. Aliás, do 3 está indo para o 2. Ó. Vem, e o ponto está aqui, significa que esse ponto aqui é 3 e 2. Para x igual a 3, y será o 2. E agora, partindo dessas duas informações que nós já obtivemos, nós podemos então concluir o nosso raciocínio, que é bem simplesinho de fazer aqui. Olha só, se eu tenho essa é a lei da função de uma equação, essa é a lei de uma função do primeiro grau, né? Ax mais b.
Beleza, eu não tenho nem o A e nem o B ainda, mas eu tenho o zero da função e eu tenho esse ponto aqui, ó, 3 e 2. O que quer dizer, senhoras e senhores? Isso quer dizer o seguinte, vamos fazer aqui embaixo, ó, que f de 3 é igual a 2. Para x igual a 3, o y será quanto? O y será 2. Então eu tenho isso daqui, ó. Para f de 3, então eu vou ter o quê? X igual a 3 e ax mais b vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, beleza? Então, substituindo aqui, ó, ax, então fica, o x é 3, 3 vezes a, 3a mais b, isso daqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a 2, eu vou chamar isso aqui de equação 1. Então, vamos destacar aqui a equação 1. Qual é a equação 1? 3x, ou 3a mais b igual a 0 é a primeira equação. Agora vamos para a segunda. Vamos observar que para esse ponto estar aqui no 1, isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, 1 e 0. X igual a 1, y igual a quanto? Y igual a 0. Então eu vou ter uma outra equaçãozinha aqui, ó. Para f de 1, o que acontece com f de 1? O resultado será 0. Então aqui eu tenho x igual a 1 e ax mais b será igual a quanto? Será igual a 0. 1 vezes a é a mais b igual a 0. Essa daqui é a equação 2, a segunda equação. Agora que nós temos as duas equações, podemos colocar num sistema de equação do primeiro grau e resolvermos aqui a bagaça tranquilamente. Ó, 3a mais... Opa, isso aqui está errado, né? Aqui é igual a 2, ó. Desculpa, olha a falha aí, ó. 3a mais b igual a 2. Ainda bem que a gente viu aqui, ó. 3a mais b igual a 2. Aqui embaixo que é 0, beleza? Então, feita a correção aí. Vamos lá. Seguindo, 3a mais b igual a 2. E aqui embaixo, a mais b igual a quanto? Igual a 0. Senhoras e senhores, vamos resolver isso aqui, ó. Método da adição. Vou multiplicar aqui embaixo pelo menos 1. Como eu estou multiplicando aqui embaixo pelo menos 1, você vai simplesmente fazer o quê? Inverter os sinais. Está positivo, fica negativo. Está positivo, fica negativo. E o sinal do zero não existe. Não existe zero positivo nem zero negativo. Acabou a história. Então, b menos b, posso cortar. Isso aqui não é nada. Agora, 3a menos a, 2a. Igual a 2. Isso quer dizer, meus queridões, que a é 2 sobre 2. Isso quer dizer que a é igual a 2 dividido por 2 é 1. A é igual a 1. Nós achamos o A, agora vamos procurar quem? O B. Para eu encontrar o B, eu posso pegar qualquer uma das duas equações aqui. Vamos pegar essa aqui, a segunda. Ó. A mais B igual a 0. É só substituir. Quem é o A? 1. Fica 1 mais B igual a 0, B é igual, esse 1 está positivo, vem para cá subtraindo, B é igual a menos 1. Então, quem vai ser a lei dessa função? Vamos colocar aqui, é só substituir, ó, ax mais B. Então, a lei dessa função, meus queridos, vou colocar aqui embaixo, que bem aqui, ó, f de x é igual ao quê? A 1a, a e b. O meu a vale 1, o meu b vale menos 1. Então, como o meu a vale 1, 1 vezes x é x menos 1. Qual é a lei da função? X menos 1. Beleza? Tranquilos? Então resolvemos aí. Falou, galera? Daqui a pouquinho, correção da questão 10. Beleza? Tranquilos? Fui!